Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o 23. Diz assim o texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Não sei quantos se lembram do personagem Humpty Dumpty do filme Alice no País das Maravilhas. Há um diálogo ali entre esse ovo engraçado, que tem um fim trágico, e a protagonista da obra, que é Alice, que, segundo o autor, foi incluído intencionalmente com o propósito de apontar para uma determinada alegoria, para tratar de um determinado conceito que a gente já vai ver. O diálogo é o seguinte: quando uso uma palavra, diz Humpty Dumpty, em tom levemente sarcástico, ela significa exatamente aquilo que escolhi como significado, nem mais, nem menos. A questão é, retruca Alice, se você pode fazer as palavras terem significados tão diferentes. A questão é, replica Humpty Dumpty, quem é o chefe? Só isso. Aqui, Humpty Dumpty está dizendo que ele pode decidir o significado das palavras. Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, que foi professor de matemática de Oxford e especialista em lógica, ele mesmo, ao escrever o livro Lógica Simbólica, um tratado, na verdade, de vários volumes e capítulos, ele explica a razão de ter incluído esse personagem no filme Alice no País das Maravilhas. E a sua intenção era tratar de um conceito que é conhecido como concepção axiomatista. O que é isso? Isso é uma forma de pensar em que você considera como hipótese não comprovada uma base para um raciocínio formal. Em outras palavras, você desenvolve, você estrutura toda uma lógica de pensamento, de decisões, de crenças, a partir de um pressuposto, um preconceito que não está comprovado. Então, ele usa essa personagem, o Humpty Dumpty, para fazer alegoria a essa forma de se construir a lógica, os argumentos e os pensamentos como uma crítica, na verdade. Então, ele acusa ali na sua época, o que não deixa de ser tão atual para os dias de hoje, de tantas pessoas, tantos grupos, tantos guetos, tantas tribos, tantos argumentos e tantas ideologias que se formam, que se constroem, que são defendidas, mas que partiram de um pressuposto que é, em si mesmo, incerto. Não há comprovação. Partiu de um ponto de partida, desculpe a redundância, mas é isso mesmo, partiu de um ponto de partida que não tem fundamento em si mesmo. Então, o autor, ele em algum momento vai dizer o seguinte: qualquer escritor de um livro está plenamente autorizado a exercer qualquer significado que ele queira,
a qualquer palavra que ele pretenda usar. Então, se eu pegar um livro e encontrar no início dele, isso é Lewis Carroll falando, o autor dizendo, olha, no meu livro, sempre que eu usar a palavra branco, ela vai significar preto. Então, eu, como leitor, preciso respeitar essa decisão Humpty Dumpty do escritor e ler aquele livro dessa forma. Toda vez que aparecer a palavra branco, ler como preto. Por mais estúpida que eu ache que seja essa sua decisão, vai dizer o autor. Outra pessoa que vai se referir a essa problemática da concepção axiomatista, da hipótese não comprovada, essa problemática de você desenvolver crença, raciocínio, orientação, argumentação para a sua vida, partindo de um pré-conceito, de uma premissa que não tem sustentabilidade em si mesma. Outra pessoa que vai tratar dessa problemática é o Francisco Raso, no livro Contra o Aborto. É muito interessante que a tese do livro, embora o título seja Contra o Aborto, não é combater o aborto em si mesmo. Mas o que ele faz como um bom filósofo é trazer à luz essa problemática do movimento pró-aborto, argumentar e discutir e defender o aborto, mas a partir de premissas que não se fundamentam. Então é muito interessante esse livro, eu super recomendo. E a razão por que eu estou fazendo essa introdução, antes que você comece a dispersar, não é porque vamos falar da questão do aborto, mas porque vamos, à luz desse texto de hoje, de João 21, à luz do encontro de Jesus com Pedro, do seu diálogo com esse discípulo, à luz desse momento em que Jesus restaura Pedro, que Pedro havia negado Jesus, ele estava desanimado, ele queria voltar a ser quem ele era antes do encontro de Jesus. À luz desse encontro, nós podemos ver também a nós mesmos e refletirmos a respeito do conceito de amor, que é um conceito tão difícil de nós encontrarmos argumentos, estrutura lógica, orientação, decisão, entendimento, que parta de uma premissa que seja realmente verdadeira, de uma premissa que seja de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos observar que Pedro, ele era um discípulo que dizia amar a Jesus. Era um discípulo que em diversos momentos da sua vida, ele de fato expressou aquilo que nós podemos até dizer que era um amor a Jesus. Mas parece que esse amor falhou. E aqui no encontro com Jesus, nós vamos ver que Jesus não somente está interessado em restaurar Pedro, em dizer para ele, Pedro, eu sei que você pisou na bola, mas tudo bem, eu te perdoo, você continua sendo amado por mim. A preocupação de Jesus parece não somente essa, mas também ensinar a Pedro que o amor dele era diferente do amor de Jesus por ele. Então, antes da gente entrar nessa questão do conceito do amor propriamente dito, vale fazer uma retrospectiva, assim, bem breve, da vida de Pedro. Então, a gente vê ali que Pedro é o discípulo que confessa que Jesus é o Cristo, né? Então, ali em Mateus 16, Jesus vai perguntar aos seus discípulos, quem o povo anda dizendo que eu sou? E aí eles vão dizer, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Aí Jesus vai falar, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, nesse momento, então, Pedro vai fazer aquela confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, é isso mesmo, é isso que eu sou. Quem te revelou isso foi o Espírito de Deus. E aí, em sequência, logo na sequência, Jesus vai dizer, então, eu que sou o Cristo, Filho do Deus vivo, preciso ser entregue às autoridades e sofrer e morrer na cruz e ressuscitar. E aí, nessa hora, Pedro vai dizer, não, Jesus, o que o senhor está falando? Não pode, o senhor é filho de Deus, o senhor não vai morrer, o senhor não pode sofrer. E então, Pedro é repreendido por Jesus. E Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Depois, naquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, acontece uma cena bem interessante, em que Pedro se recusa a deixar Jesus lavar os seus pés.
Então Pedro vai dizer, que isso, Jesus? Porque esse ato, essa tarefa de lavar os pés dos convidados, daqueles que estão sentados à mesa antes da refeição, era para o servo, para o escravo, para aquela pessoa que não tinha um valor social, enfim. Então Pedro fica escandalizado quando ele vê Jesus esboçando que vai fazer isso ali com os discípulos, e Pedro fala, não, o senhor não vai lavar o meu pé. E aí Jesus vai dizer para ele, Pedro, eu tenho que lavar o seu pé, porque se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ali Jesus já estava introduzindo o que ele iria fazer, dar a sua própria vida, e foi para isso que ele veio, para servir. Então Pedro tinha que aceitar isso. E aí Pedro é muito engraçado, né? Porque daí quando Jesus fala assim, Pedro, você tem que deixar eu lavar seu pé, senão você... Aí Pedro fala, sério? Então lava tudo, né? Já me dá um banho, então lava o pé, a cabeça, a mão. Então a gente vê que o Pedro é uma personagem bem assim, passional, né? Ele expressa, ele não tem vergonha, ele está sempre à frente de todos. E depois ali, no momento da ceia, então, em algum momento Jesus vai dizer para os discípulos, olha, agora está chegando o momento, eu já vou ser entregue e vocês vão me abandonar. E aí nessa hora, então, Pedro fala, não, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar, mesmo que seja preciso morrer com o Senhor, eu irei, né? Então Pedro é todo barulhento e tal, e convicto do seu amor por Jesus, da sua fé, da sua fidelidade. Mas aí então a gente vê pela história que no fim das contas Pedro nega Jesus, né? Por 3 vezes antes que o galo cante, conforme Jesus já o tinha advertido. Então quando a gente fala que nesse trecho, nesse texto bíblico, a gente pode observar não somente que Jesus está preocupado em restaurar a Pedro, porque a restauração de Pedro, o perdão de Jesus a Pedro, isso é algo que é previsível, é óbvio, não é difícil. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para que mesmo aquele discípulo que o negou, que o abandonou ali na hora do vamos ver, pudesse ser perdoado. Foi para isso que Jesus veio e foi obediente até a morte de cruz e ressuscitou. Mas aqui, se observarmos com atenção e tendo como pano de fundo toda a trajetória e o relacionamento de Pedro com Jesus, nós observamos aqui uma nítida ênfase de Jesus em tratar o amor de Pedro, em corrigir talvez aquilo que Pedro achava que era o seu amor para com Deus e ensinar como era o amor dele, Jesus, por Pedro, que é o verdadeiro amor, que é o amor que nós precisamos praticar para com Deus e para com o próximo. Então, embora essa passagem ela seja comumente exposta e compreendida, dando ênfase aí para a palavra ama, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido a respeito disso. Que quando Jesus pergunta para Pedro, você me ama? E aí Pedro fala, eu te amo. Jesus pergunta um amor que é o amor agapau, né? Que é o amor de Deus. E que Pedro responde, eu te amo. Mas quando ele fala amo, o amor no grego, essa palavra seria o filéu, que é o amor fraternal, que é o amor humano de homens. Embora isso não deixe de ser verdade, eu queria compartilhar com vocês aqui 3 observações que o professor Luiz Saião faz a respeito dessa questão e com a qual muitos outros teólogos concordam, né? Então, a primeira é que João, que é a pessoa que escreveu esse livro, ele tem como característica do seu modo de escrever essa tendência de pegar uma mesma palavra e usar em formatos diferentes. Então, isso a gente vai ver acontecer não somente aqui nesse diálogo de Jesus com Pedro, no você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me agapau, eu te filéu e assim por diante. Mas no livro inteiro de João a gente vê que ele faz esse intercâmbio, né, dos termos em vários momentos e especialmente com essa palavra amor. Então, isso seria uma evidência de que não parece que essa questão do amor que o Pedro responde para Jesus, não, eu te filéu, porque é um amor mais fraquinho, mas está valendo. Não parece que é esse sentido que o texto quer enfatizar. A segunda característica é que a conversa de Jesus e Pedro foi em aramaico, né, hebraico, e a versão siríaca, né, que é um tipo de aramaico, ela não traduziu de maneira diferente a palavra amor nesse diálogo. Então, sempre o amor aparece com a mesma raiz, o mesmo
termo em grego. Em terceiro lugar, é essa questão que eu já citei das palavras agapau e filéu. As duas podem ser traduzidas como amor no português, mas que a gente vê que João ele vai fazer o intercâmbio, né? Ele vai usar essas palavras em contextos diferentes, né? Então, para a gente visualizar isso, veja lá em 3,19 e 5,20, ambos versículos do próprio livro de João. Em 3,19 ele diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E no 5,20, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Mas veja que interessante. No 3,19, quando ele fala que os homens amaram as trevas, o termo em grego é agapau, que seria o amor de Deus. E no 5,20, quando ele diz que o Pai ama ao Filho, ele não usou que o Pai agapau ao Filho, mas ele usa que o Pai filéu ao Filho. Então, isso é uma evidência de que o João brinca mesmo. Ele vai usando os diversos formatos, né, da mesma palavra, não necessariamente para determinar o sentido dela naquele contexto. E por que isso é importante? Porque quando a gente acha que o que Jesus está fazendo aqui é consolando Pedro, e dizendo: Pedro, então, até agora o seu amor é o filéu. Então, agora vamos fazer um pouco mais de esforço e vamos ver se você consegue me amar com agapau. Isso é um entendimento equivocado. Porque a gente está considerando aí que existe uma forma de amar que nós somos capazes de oferecer a Deus. Que nós somos capazes de amar a Deus de alguma forma em que possa ser aceita. E não é o que parece aqui. E não é o que é a realidade. O nosso amor, se é que nós podemos chamar de amor aquilo que nós dizemos que sentimos ou fazemos para Deus, ele é absolutamente motivado pelo nosso próprio narcisismo, ele é egoísta. Ouçam as orações que nós fazemos a Deus. Vejam bem a forma como nós o servimos. Tudo depende da minha agenda, tudo depende do meu modo, do meu jeito. Veja a forma como nós nos relacionamos com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos. Nós dizemos que os amamos. A forma como nos relacionamos com a nossa família, amigos ou com a igreja. Mas aquele amor que tem um limite. Qual é o limite? O meu agrado. Então eu vou amar até que, eu vou amar desde que. Então quer dizer que esse amor que nós conseguimos amar, que não é o amor verdadeiro, e que seria, no caso, o amor Humpty Dumpty, aquilo que nós chamamos de amor, que quisemos e queremos chamar de amor, mas ele é totalmente diferente do amor de Deus demonstrado por meio de Cristo na cruz. Esse nosso amor, ele não tem chance, ele não tem esperança. Nós precisamos nos esvaziar dele, nós precisamos reconhecer que o nosso melhor amor não chega nem aos pés do amor de Deus. E se quisermos amá-lo como Ele nos amou, se quisermos amar o nosso próximo como Ele nos amou, nós precisamos urgentemente entender essa verdade e aprender o amor verdadeiro com o Senhor. O meu filho, que vai fazer 6 anos, ele achou outro dia um pedaço de arame revestido com um tecido verde neon peludo. E eu não sei onde ele achou esse pedaço de arame, mas ele moldou e fez um anel. E veio me trazer todo orgulhoso, dizendo que ele me amava e que tinha um presente especial para mim. E que era aquele anel. E eu tinha que usar aquele anel. E toda vez que ele me vinha sem o anel, ele perguntava onde estava o anel que ele me deu de presente. E toda vez eu dava um jeito de esconder o anel, de dar aquele perdido, né? E toda vez ele achava e me trazia o anel. Mamãe, você esqueceu o anel lá no banheiro, né? Então, pode me trazer aqui. Eu queria ter trazido uma foto para mostrar para os irmãos, para ver assim o nível, né, da produção dele. Mas eu me livrei do anel, né? E aí eu não consegui fazer essa foto. O nosso amor a Deus, aquilo que nós oferecemos a Ele, é um pouco parecido com esse anel que o meu filho fez para mim. Não que eu seja uma mãe insensível, não que eu seja uma mãe materialista que só aceita anéis de diamante ou pérolas. Mas não tem condição de eu sair na rua com aquele anel, né? E lógico que eu aceito a sua dedicação, o seu carinho, eu reconheço o seu amor. Eu não vou esculachar, né, o meu filho
Que porcaria é essa? Não vou fazer isso. Eu vou agradecer, eu vou receber, mas eu vou explicar para ele, filho, não dá, né? Não vou sair na rua com esse anel. Tá? E ele precisa aprender essa realidade, que por melhor que seja a sua intenção, por maior que tenha sido o seu sacrifício e esforço, por mais que ele se empenhe em demonstrar o seu amor por meio daquele anel, aquele anel não comunica amor para mim. Não dá, né? Não dá. E eu preciso ensinar isso para ele. Porque se ele achar que em todo lugar que ele vai, e em qualquer relacionamento que ele tem, a pessoa tem que aceitar a demonstração de amor dele do jeito que ele está demonstrando, ele vai se tornar aquela criança que nós conhecemos, aquela criança mimada, narcisista, egocêntrica, e assim por diante. Então, nesse sentido, a correção que Jesus traz ao amor de Pedro não parece estar relacionada ao seu tipo de amor, porque qualquer que seja o tipo de amor que nós conseguimos oferecer a ele, esse amor provavelmente será um Humpty Dumpty, jamais um amor verdadeiro, o amor como o de Deus. Então, nem todo amor é o amor. Portanto, o meu amor pode e deve ser corrigido. E nós precisamos aprender o amor. Essa atitude e esse entendimento também nos ajuda nos nossos relacionamentos, especialmente conjugais. Quando nós vemos o motivo de várias das crises, de relacionamento de modo geral, mas especialmente no relacionamento conjugal, é verdade que nós precisamos trabalhar ferramentas de comunicação, de conhecimento um do outro, de entendimento da bagagem, né, daquilo que formou, de que fez a pessoa quem ela é. Mas a essência de toda a crise, quando a gente vai investigar, é porque cada uma das partes daquele relacionamento individualmente não está bebendo do amor verdadeiro. Cada uma das partes daquele relacionamento em crise individualmente não conhece o amor verdadeiro. Cada uma das partes daquele relacionamento em crise não está caminhando e sendo cheio do amor verdadeiro de Deus. Cada uma dessas partes acha que está amando o outro, mas o amor dela é torto, o amor dela é egoísta, o amor dela é narcisista. E é por isso que nós nos ressentimos quando o outro não se sente amado. E isso é uma loucura. Isso é Humpty Dumpty. Porque eu digo que isso que eu estou fazendo é amor, então, portanto, você sinta-se amado. Você não está se sentindo amado? Como assim? Eu estou te amando. E é por isso que Deus nos ensina. Não. Aquilo que é seu, o seu jeito, a sua expectativa, o que você pode dar, que na verdade é motivado por aquilo que você espera receber, isso não tem a ver com o meu amor. Vale também aqui citar duas definições do que o amor não é. A primeira, o amor não é romântico. O Timothy Keller, no livro O Significado do Casamento, ele conta, né, que muitos casais o procuram e muitos deles dizem assim: o amor não deveria ser assim tão difícil, ele deveria fluir naturalmente. Se duas pessoas são compatíveis e se elas são de fato almas gêmeas, o amor deve fluir naturalmente. Então, isso é o que muitos casais que procuram o Tim Keller dizem. E aí o Tim Keller vai dizer: a resposta cristã para essa afirmação é que não existem duas pessoas compatíveis. Amém? Então, se você achava, se você tinha dúvida, será que eu casei com a pessoa certa? O que o Tim Keller nos diz é que não é a pessoa certa. Todos nós somos errados, né? A ideia do amor não é você achar alguém que se ajuste a você e a quem você se ajuste. Não o amor de Deus. Então, o amor, ele não é romântico, nós não devemos esperar que ele flua. O amor deve ser trabalhado, deve ser cuidado, deve ser aprendido, deve ser ensinado, ele deve ser investido. A segunda coisa que o amor não é Deus. C.S. Lewis, em Os Quatro Amores, ele vai citar um outro autor e dizer: o amor torna-se um demônio no momento em que se torna um Deus. Então, existe essa nossa tendência de deificar o amor. Então, a gente acha que se a justificativa é o amor, vale tudo. Então, você tem o filho lá,
que tem os pais ausentes, que vive sendo alimentado pelas porcarias da internet, com quem você não tem contato físico, porque você terceirizou, delegou isso para outras pessoas, com quem você não tem troca de olhar, para quem você não ensina as verdades de Deus. E aí você diz, mas por que você é um pai e uma mãe tão ausente? Não, porque eu amo ele. Então eu estou trabalhando muito para dar para ele do bom e do melhor. Então, esse seu amor é o amor Humpty Dumpty. Não é o amor de Deus. E você precisa entender, e nós precisamos entender, que não é porque eu quero amar que isso justifica tudo. Porque quando isso acontece, porque eu amo, então todo mundo tem que aceitar aquilo que eu estou exigindo e impondo, eu transformo esse amor em Deus. E a partir do momento em que isso acontece, esse amor que foi deificado se torna um demônio, nas palavras de C.S. Lewis. Porque ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Então, esse problema de tornar o amor Deus é o que nós estamos vendo hoje. Nós temos as formas mais bizarras de relacionamento. Temos diversas formas absolutamente destoantes do modo como Deus criou o ser humano para se relacionar e se amar. E qual que é o argumento e a justificativa? É o amor. Então, quando nós fazemos isso, quando nós dizemos que até Deus precisa se submeter àquilo que eu estou dizendo que é amor. Quando até para Deus eu digo, olha, eu amo assim, então o Senhor não pode dizer que é pecado. Eu amo assim, então o Senhor não pode dizer que eu estou errado. Então você está colocando esse seu amor no lugar de Deus. E isso não é amor. Então, o que é amor? Nós vamos olhar 3 definições de amor segundo a Bíblia. Em primeiro lugar, Deus é amor. Quem vai nos dizer isso é João, em 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é amor. Portanto, o amor está necessariamente ligado ao caráter de Deus. É impossível nós falarmos de amor, entendermos o amor, praticarmos o amor independentemente de Deus. Por isso, via de regra, quando um casal nos procura, quando pessoas em conflito nos procuram, em crise, pessoas ressentidas, brigadas nos procuram, a primeira atitude que nós vamos tomar não é trabalhar as ferramentas de comunicação, a terapia de casal, tudo isso também é importante e pode ser um adicional, mas é secundário. A primeira pergunta que nós vamos fazer ali é: a quantas anda o seu relacionamento com Deus? Você tem caminhado com Jesus? Você está recebendo do amor dele dia após dia? Porque senão, para nós, é impossível amarmos o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é um amor que fez Deus abrir mão de ser Deus e morrer na cruz para nos salvar. Quem de nós é capaz de amar quem quer que seja com esse amor? Não! Eu quero que você entenda que é assim que eu consigo te amar e você se sinta amado. Como assim? Não é essa a reclamação dos homens? As mulheres sempre reclamam que elas não se sentem amadas. Mas eu faço de tudo, e eu me esforço, e vice-versa. Esses somos nós. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o amor é consequência da salvação. Pedro vai nos dizer isso em 1 Pedro 1:22. Aí eu vou ler esse versículo na versão Almeida século 21, porque na NVI eles colocaram uma vírgula lá que ficou meio esquisita, né? Mas aí diz assim: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Aqui na cabeça de Pedro, uma coisa está necessariamente ligada à outra. Já que tendes a vossa vida purificada pela obediência àquela verdade que leva ao amor fraternal, só tem uma verdade: aquela que te purifica e que leva ao amor fraternal. Então, se a verdade que você acha que crê, ela não necessariamente te purifica e leva ao amor fraternal, em todas as medidas e dimensões, então essa verdade talvez não seja a mesma verdade revelada na palavra de Deus. Então, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Então é consequência.
A gente já vê isso em outros momentos, em outros encontros de Jesus. Qual é o maior mandamento? Ame a Deus e ao próximo. Terceira definição, então, o amor é um mandamento. Nós vamos ver isso em João 15. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, então, em João, capítulo 15, versículo 9. Ali Jesus vai dizer: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, quando a gente observa o texto, veja lá: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Aí você pergunta para Jesus: Jesus, como nós permanecemos no seu amor? E ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Então, permaneçam no meu amor. Como permanecemos? Quando obedecemos aos seus mandamentos. Ok, Jesus, então, quais são os seus mandamentos? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Tá, então Jesus, como é que a gente ama os outros como o Senhor nos amou? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Este é o amor verdadeiro. Este é o amor de Jesus para conosco. E é este o amor que nós precisamos aprender com o nosso Senhor. O amor de Pedro precisou ser corrigido porque não era um amor conforme o amor de Jesus. Aquilo do que Pedro estava cheio e estava travestido de amor manifestou-se como um amor a si mesmo. Na verdade, Pedro não amava Jesus, ele amava a si mesmo. Tanto é que quando a sua vida esteve em risco, ele negou a Jesus. É verdade, Pedro era esforçado, ele se esforçava para impressionar, bajular, ser notado e até proteger Jesus ele queria. Mas a cruz provou que aquele seu amor era somente seu e distinto do de Jesus. Então não era o verdadeiro amor, porque não era o mesmo amor disposto a entregar a sua própria vida pelo seu Senhor, que dirá pelo outro. O amor de Deus não diz respeito nem mesmo à nossa vontade de amar. Não basta só a boa intenção. Nós precisamos de fato reconhecer que somos falhos, que somos narcisistas, que somos cheios de nós mesmos apenas e que nós agimos assim nas nossas relações interpessoais. Talvez o problema que você tem tido com o seu cônjuge não é porque ele não te entende. Não é porque ele não te ama, não é porque ele não é a pessoa certa, mas porque você acha que você está amando ele. Mas esse amor com que você está amando ele não é o mesmo amor de Jesus por você. Porque se fosse, você não estaria ressentido, você não estaria cobrando, você não estaria frustrado, mas você estaria dia após dia e continuamente entregando a sua vida por ele, porque esse é o amor de Jesus. O amor de Deus é essencialmente doador. Está sempre relacionado com o que o objeto do amor requer e não com o que eu disponho. Agora me digam, esse amor é possível? É impossível. É impossível. Por isso é que nós dependemos tanto da graça dele. Por que que nós precisamos ajustar as nossas agendas, os nossos valores, as nossas prioridades e passar tempo mergulhados na palavra, buscando a revelação do caráter de Deus, esse que é amor? Porque precisamos passar tempo em oração, em solitude, ouvindo somente a Ele, fechando os ouvidos para toda a mídia, todas as mentiras, toda essa bagunça que o diabo plantou aí ao nosso redor. Para ouvir o seu espírito, para ouvir a Deus, para passar tempo em oração, para ganhar pontos no nosso modo religioso de ser, não, porque em nós não há esse amor como o de Jesus. E Ele é amor. E se nós quisermos aprender o amor, aprender a amá-lo, para poder amar o outro com esse mesmo amor, nós precisamos urgentemente receber esse amor dele.
encontrar toda a nossa segurança, da nossa identidade, todas as nossas expectativas, toda a nossa carência, todo o nosso anseio, encontrar tudo isso satisfeito nesse amor que foi provado e demonstrado na cruz, para que então possamos estender esse amor ao outro, da mesma forma como Ele fez. Agora, sem exigência, sem cobrança, não daquele jeito que na verdade é motivado pelo desejo de eu ser amado. Mas o eu ser amado já está satisfeito naquele amor que é verdadeiro. E por isso somos capacitados pela sua graça e misericórdia para amá-lo como Ele nos amou e para amar o próximo como fomos amados. Vamos fechar os nossos olhos? Ali, naquele encontro restaurador, Pedro compreendeu que seu amor por seu Senhor e Deus não precisava ser barulhento, romântico ou apocalíptico. Seu amor por Jesus só precisava ser exatamente como o amor de Jesus por ele. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Vamos ter um minuto de oração e responder ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Que nessa semana nós possamos viver mergulhado no Teu amor, Pai. Ser discípulos autênticos nesse mundo, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito esteja com a comunidade de Aná, agora e para sempre. Amém.